Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal do professor Janinis, professor de Legislação e Trânsito há mais de 20 anos, e estou aqui voltando a dar conteúdo, passar conteúdo para vocês sobre essa disciplina, principalmente levando em consideração que muitos editais de concursos públicos relacionados à matéria de trânsito estão para sair, como por exemplo a CEMOB de João Pessoa, CEMOB de Santa Rita, que já saiu, STP de Campina Grande, Polícia Rodoviária Federal. Então estou aqui para contribuir para que vocês possam lograr aprovação e sucesso nesse concurso público, nesses concursos públicos que vocês irão concorrer, certo? Então vamos lá resolver algumas questões de legislação de trânsito que eu vou trazer aqui, claro, com a profundidade necessária do nosso canal. Então vejam aí, primeira questão de legislação de trânsito. Me tira da tela. Primeira questão. As normas gerais de circulação e conduta estão descritas pelo Código de Trânsito Brasileiro em mais de 40 artigos. São normas as quais prevalecem o bom senso e o respeito, visando sempre evitar ações que possam colocar a sua vida e de terceiros em perigo. Dá-lhe a alternativa incorreta sobre essas normas. Letra A diz o seguinte: os veículos precedidos e batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as normas de circulação. Tá certa a alternativa, sim. Os veículos precedidos e batedores, pessoal, são aqueles veículos que têm uma proteção adicional. Tem os veículos laranjinhas, lembra dos veículos laranjas? Já observaram nas rodovias, principalmente? Quando o veículo é de grande porte, quando o veículo está levando uma carga indivisível, superdimensionada, então nesse caso eles precisam de um auxílio de veículos com batedores. Eles fazem a proteção. Então, nesses casos, veículos que são precedidos e batedores, eles têm prioridade de passagem, segundo a lei. Os veículos de batedores são veículos de utilidade pública, hein? Cuidado com isso. Já os veículos precedidos e batedores não são veículos de utilidade pública, mas eles possuem prioridade de passagem. E essa prioridade de passagem não dá a ele o direito de livre circulação, livre parada e livre estacionamento. Cuidado, hein? Eles só possuem prioridade de passagem. Portanto, letra A aqui, está correta e não marca, né? Não marca. Letra B. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. 2 pontos. No caso de rotatória, aquele que estiver adentrando na rotatória. A preferência do que se adentra em rotatória, pessoal, todos sabem que no artigo 29, inciso 3, as linhas A, B e C, tem as regras sobre preferência de passagem. Quando fluxos que se cruzem estão em uma via, em vias, no caso, que desprovidas de sinalização, a preferência de passagem será, no caso de apenas um ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando pela rodovia. Se for rotatória, aquele que estiver circulando pela rotatória. Em todas as demais situações, será pela direita do condutor. Agora, cuidado, muito cuidado com relação a algumas situações. Que situações são essas, gente? A situação é o seguinte, ó. Coloca aí na lousa, abra aí na lousa. Imagine só, se num cruzamento, vou colocar um cruzamento aqui qualquer, num cruzamento como esse, por exemplo, vocês estão vendo aí, vamos colocar os veículos aqui na pista de rolamento, preferência aqui, preferência cá. Veículo aqui, veículo cá. De quem é a preferência nessa área de conflito? Primeira coisa, vocês têm que me perguntar, Jean, qual é a natureza das vias envolvidas aí? Se ambas forem vias urbanas, a preferência será do que vem pela direita, desde que não haja sinalização, como é o caso. Se não há sinalização, a preferência será do que vem pela direita. E quem é que vem pela direita? Quem vem pela direita é o veículo amarelo. Ele vem pela direita do veículo vermelho. Então, se o motorista vermelho, para ele encontrar o veículo amarelo, ele tem que olhar para a direita, mais para a direita. Então, a preferência é dele. Isso, no caso, não sendo um dos fluxos provenientes de rodovia. Se aqui em cima é uma via urbana, por exemplo, e aqui embaixo também é outra via urbana, então a preferência será do que vem pela direita. Mas o seguinte, ó, digamos que aqui em cima seja uma rodovia federal, por exemplo, uma BR, e aqui embaixo também uma rodovia estadual, uma PB, uma rodovia estadual. De quem seria a preferência? A preferência é do que vem pela direita ou a preferência é do que vem pela BR? Vocês vão dizer, claro, que a preferência é do que vem pela BR. Nada disso. A preferência de quem vem em rodovia federal sobre rodovia estadual, isso não existe. Vocês precisam desconstruir, pessoal, a ideia de que o federal prevalece sobre o estadual. E nós vimos muito isso no período da pandemia, quando o Supremo Tribunal Federal invocou um princípio chamado princípio da predominância do interesse. A tarifa de ônibus municipal é controlada pelo município.
O horário de fechamento e abertura das lojas no município cabe a quem? Ao município. O governo federal não pode interferir nisso aí. Leis federais não estão hierarquicamente superiores às leis estaduais. E no caso, existe rodovia federal, estadual e municipal, mas ambas são rodovias. E o código fala que quando um fluxo for proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela tem preferência. Mas no caso da alternativa aqui do exemplo que eu falei para vocês, ambos os fluxos são provenientes de rodovia. Então segue a regra geral. E a regra geral é do que vem pela direita do condutor. Cuidado com relação a essa regra de preferência prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Cuidado, muito cuidado, certo? Voltando então aqui para a questão, letra B é a incorreta, é para ser o gabarito da questão, porque no caso de rotatória, aqui, a preferência não é daquele que entra na rotatória, mas daquele que se encontra já na rotatória. A preferência é de quem está na rotatória, a não ser, claro, que haja sinalização, ok? E temos a letra C, que diz o seguinte: todo condutor deverá, antes de efetuar a ultrapassagem, certificar-se de que quem o precede na mesma faixa não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Isso é importantíssimo. Que é o seguinte, ó, você é um motorista, você está aqui na via pública e você tem uma fila de veículos, por exemplo, e você quer ultrapassar um veículo que está à sua frente. Primeira coisa, você tem que observar o veículo que vai à frente. Se ele está já acionando a luz indicadora de direção, indicando o propósito de ultrapassar um outro que vai mais na frente. Se ele estiver com a luz acionada, você não pode dar início à manobra de ultrapassagem. Você tem que ficar ali na sua. Já o veículo de trás, não. Se o veículo de trás acionar a luz indicador de direção, isso não vai impedi-lo de você dar início à manobra de ultrapassagem. O que vai impedir é ele já ter iniciado a manobra. Então, com relação ao veículo de trás, o que impede? Ele já ter iniciado a manobra. Com relação ao veículo da frente, o que é que impede? Ele ter indicado através da luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço que pretende ultrapassar um terceiro. Vamos para aqui para a tela para a gente entender isso melhor. Vejam só isso aqui. Como funcionaria isso? Funcionaria o seguinte. Digamos que existe uma pista de rolamento aqui. Vou colocar uma pista aqui comum. E vamos colocar os veículos na pista de rolamento, né? Colocar um veículo, colocar outro veículo. E no caso, são 3 no caso da situação, né? Vamos colocar mais um. Tem esse. E vamos colocar mais um amarelo agora. Mais um veículo amarelo. Então é o seguinte, o veículo vermelho, ele pretende ultrapassar o amarelo, então ele tem que olhar primeiro, ver se o veículo de trás já iniciou uma manobra, não é acionar a luz indicador de direção. Se o veículo amarelo já tiver acionado a luz indicador de direção, isso aqui, ó, se ele acionar a luz indicador de direção, isso não vai impedir do veículo vermelho dar início ao processo de ultrapassagem no amarelo. Agora, se o amarelo acionou, aí sim o veículo vermelho tem que parar. O que faz com que o veículo de trás pare o veículo vermelho ou impeça o veículo vermelho de executar uma ultrapassagem é ele já ter iniciado a manobra de ultrapassagem. Se ele já iniciou a manobra de ultrapassagem, aí no caso o vermelho não pode dar início à manobra de ultrapassagem. Agora, se ele apenas está acionando a luz indicador de direção, não há problema nenhum. Então é importante que vocês observem. O veículo da frente é uma coisa, de trás é outra. O da frente é ele simplesmente ter acionado a luz indicador de direção. O de trás já é diferente, ele ter iniciado a manobra de execução da ultrapassagem. Veja o que diz na letra C. Todo condutor deverá, antes de efetuar a ultrapassagem, certificar-se de que, deixa eu apagar aqui direitinho, certificar-se de que quem o precede, quem vai na frente na mesma faixa, não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Realmente, está certo. Se o da frente indicar o propósito de ultrapassar um terceiro, você já vai ficar quieto, vai poder ultrapassar. Letra C. D, aliás. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial eles destinadas, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem ou deslocamento dos veículos de maior velocidade. Está certíssimo. A faixa da esquerda geralmente é utilizada para ultrapassagem. A direita pode ser utilizada para ultrapassagem quando o veículo à frente indicar o propósito de entrar à esquerda. Agora, cuidado, é entrar. E essa expressão entrar tem 2 sentidos. Ou convergir, entrar numa outra rua, ou também, no caso, entrar em lote lindeiro, lateral, uma garagem, por exemplo. Então, neste caso, você pode fazer ultrapassagem pela direita.
Fora isso, ultrapassagem pela esquerda, e a esquerda é utilizada como faixa para veículos de maior velocidade. Certíssima aí a letra D. E a última, letra E. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. E olha, tem infração para isso, viu? Tem infração você não parar antes de transpor linha férrea. E a infração para quem não para antes de transpor a linha férrea, ela é de natureza gravíssima. E não era nem preciso dizer que quem transita sobre trilhos tem preferência sobre os veículos que não transitam sobre trilhos. Na verdade, muita gente pensa que a regra de preferência está prevista apenas no artigo 29, inciso 3. Não está. Aquela inciso 3 que eu falei, no caso um fluxo ser proveniente de rodovia, no caso rotatório que estiver pela rotatória, e nos demais casos que venha pela direita, são regras gerais. Mas existe essa, por exemplo, aí, da questão dos trilhos. Veículos que circulam sobre trilhos têm preferência, não é utilizada a regra da mão direita, a regra manidestra da mão direita, por exemplo, e tem um outro, que é do artigo 38, parágrafo único. O artigo 38, parágrafo único, ele trata de uma regra de preferência que é o seguinte, ó, vamos colocar na pista de rolamento aqui, de volta. Ele diz o seguinte, o artigo 38, ele diz, num cruzamento como esse, coloca aí na tela, no cruzamento como esse aqui, ó, ele diz, veículo aqui, outro veículo aqui, e ele diz o seguinte, olha, se o veículo vai convergir à esquerda, como por exemplo esse aqui, ó, se o veículo vai convergir à esquerda, ele tem que dar preferência ao veículo que venha em sentido contrário. Outra regra de preferência. Outra regra de preferência. Inclusive, no final do artigo 38, parágrafo único, diz lá, respeitadas as normas de preferência de passagem. Respeitadas as normas de preferência de passagem. Coisa até muito mais complexa, que eu vou ficar por aqui, só para já que a gente está só resolvendo essa questão, mas muito mais complexa. Quando eu falar de preferência, aí eu vou me aprofundar. Mas não deixa de ser uma nova regra de preferência de passagem, ok? Então, portanto, o gabarito da questão aqui, sobre essa nossa questão, o gabarito é letra B, deixa eu apagar aqui, deixa eu limpar, gabarito letra B, e por que a letra B? Porque diz, quando veículos transitando por fluxos que se cruzam, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de rotatória, aquele que estiver adentrando na rotatória, nada disso. A preferência é daquele que está já na rotatória. Queremos a incorreta e a incorreta é a letra B. Meus estudos, meus amigos, bons estudos para vocês. Não deixe de estudar a legislação, acompanhe a gente nas redes sociais, prof.jeandeniscg, onde eu dou muitas dicas para vocês. Tem o nosso material, nosso livro também, que você pode adquirir, um livro que vai ser publicado na editora nos próximos dias, mas eu já estou com pré-lançamento mandando para todo o país, porque a minha editora é uma editora excepcional, que eu mando o livro todo colorido e impresso para todos vocês. Então, no caso, me segue lá nas redes sociais, prof.jeandeniscg, e acompanha as nossas dicas. Se inscreve também no nosso canal, aciona o sino aí de identificação para quando eu lançar novas aulas aqui para vocês que estão se preparando para concursos com essa disciplina maravilhosa que é a legislação de trânsito. Um abraço a todos e até a próxima.